Então, nosso primeiro chamado de batizados é para estar com Jesus. A nossa primeira missão é estar com Ele. Às vezes a gente pensa logo que é fazer coisas. É primeiro estar com Ele. Porque somente desta intimidade é que nós podemos colher a graça necessária para comunicá-lo aos outros. E então, no Evangelho de hoje, o Senhor envia os discípulos em missão. Mas não os envia de qualquer modo, ou sem qualquer critério, ou sem dar-lhes o direcionamento para que anunciem da forma correta o Evangelho. Primeiro, não os envia sozinhos. A solidão, o egoísmo, não combina com a nossa identidade de cristãos. Nós, os cristãos, somos um povo. Somos o corpo de Cristo. Somos uma comunidade. Somos a igreja. E é por isso mesmo que não existe fé cristã isoladamente. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Porque o mandamento central da nossa fé é o mandamento do amor. E ninguém ama sozinho. O amor, ele é essencialmente comunitário. Precisa pelo menos de uma outra pessoa para testemunhar o amor. Assim, a fé cristã exige, portanto, uma comunidade cristã. Às vezes as pessoas dizem, só creio em Deus, eu vivo a minha fé, sou espiritualizado. Não é cristão. Pode até ser batizado, mas não vive como cristão. Não vive uma fé cristã. Porque a fé cristã, ela é eclesial, ela é da igreja. Ela é vivida numa comunidade. Este é o primeiro critério. Depois Jesus ordena aos discípulos que não levem nada para o caminho, a não ser um único cajado. O cajado, nas Sagradas Escrituras, e para o povo que é nômade, é a segurança, é que dá firmeza, é aquilo que dá sustentação aos passos do nosso caminho. Quem já fez longos caminhos sabe que os bastões são essenciais. Jesus diz aos discípulos que levem apenas um bastão, um cajado, porque é Ele o cajado da nossa segurança. O único cajado que nós carregamos, que nos dá segurança, que dá firmeza aos nossos passos, é Jesus Cristo. Não há outro. Somente Ele. Não podemos substituí-lo por nada. Mas somente a nossa fé em Cristo é que dá sustentáculo, segurança, sustentação ao nosso caminhar. Do contrário, nós caímos. Nós sairemos por aí, não é? Como diz o povo, né? Caxingando, né? Caindo lá e cá. Porque não temos firmeza, segurança, que nos vem unicamente de Jesus Cristo. Se alguém põe a sua confiança noutra coisa, ou noutra pessoa, não é uma fé cristã.
A nossa segurança e a nossa confiança é unicamente no Senhor. E em nada mais. E em ninguém mais. Padre, e os santos? Os santos nos ensinam a confiar unicamente no Senhor, porque eles assim fizeram. Os santos não são o sustentáculo da nossa vida. Eles são a inspiração. Eles nos indicam o modo de viver a nossa fé. Eles nos ensinam a amar a Jesus como nosso único sustentáculo, como nossa única segurança. E eles nos ajudam a nos aproximar de Cristo com a sua intercessão. Mas é o Senhor o cajado da nossa segurança. O Senhor também pede que não levem 2 túnicas, mas apenas uma. Naquela época de Jesus, o povo que estava escutando o Senhor sabia com clareza do que ele estava falando. Porque era comum os diversos grupos religiosos se identificarem com um tipo de veste diferente, com uma túnica diferente. Então, quando Jesus diz, não levem 2 túnicas, ele está dizendo, no nosso linguajar, não tenham 2 caras, não tenham 2 personalidades, não tenham 2 modos de viver. Não vivam dizendo que são cristãos e comportando-se como pagãos. A nossa veste é Cristo. Não é isso que São Paulo nos diz? Revesti-vos do homem novo, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa veste, por isso que é a única. Não há outra. Revesti-vos de Cristo e não do mundo. Revesti-vos do homem novo. E para isso é preciso sacrificar o velho homem, que teima em viver em nós. Sacrificar os comportamentos do velho homem, que teimam em permanecerem vivos em nós. E para isso é preciso ter a coragem de não carregar 2 túnicas. Às vezes o cristão se comporta de um jeito na igreja, mas lá fora de outro jeito. Às vezes finge piedade e vive na iniquidade. O que a palavra de Deus diz? Que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Morno, Deus vomita. É assim que a palavra de Deus diz. Então é preciso que nossa escolha por Jesus seja coerente, seja completa. Ah, mas às vezes a gente cai no caminho. Sim, caímos. Mas é preciso levantar-se e continuar no mesmo caminho. No caminho de Cristo. E é preciso fazer das nossas quedas um aprendizado, para que nós não caiamos no mesmo lugar. Se eu fui ali naquela rua, tinha um buraco, eu caí lá, e se eu vou a segunda vez e eu caio no mesmo buraco, é porque eu sou tolo. Eu não aprendi nada. Se eu sei que se eu me colocar nessa situação, eu vou cair nesse pecado, porque eu já caí, e eu continuo me colocando nessas situações, então é porque eu quero. Então é preciso que nós aprendamos a corrigir os nossos comportamentos para que vivamos na dignidade de filhos e filhas de Deus. Nosso Senhor diz, quando entrardes num lugar, permanecei aí até ir embora.
Parece uma coisa óbvia, né? A gente só fica no lugar até que a gente vai embora. Né? Ninguém fica depois que vai embora. Né? A gente só fica até ir embora. Mas o que é que nosso Senhor quer dizer com isso? Ele nos quer dizer que nós devemos estar inteiros, onde quer que estejamos. Às vezes você está na igreja, mas a cabeça é lá no outro lugar. Às vezes você assume um compromisso diante de Deus, mas não se dá por inteiro, não se doa completamente, só pela metade. Você diz que é de Jesus, mas só quando lhe convém. Você se oferece a Deus, mas só pela metade. Diz que a sua vida é do Senhor, mas é só uma parte. Tem aquela outra parte que eu guardo. Ou então diz assim: Senhor, eu te dou tudo que eu tenho, eu te entrego totalmente a minha vida. Aí a gente dá tudo no atacado e vai pedindo no varejo, um por um de volta. Vai tomando de Deus. Entregar-se a Deus significa renunciar a tudo por Ele. Sobretudo a nossa vontade. Então, ficar ali inteiro, completo, todo o tempo, até que chega o momento em que o Senhor nos chama para si. E então, a gente vai. Mas o Senhor adverte sobre outra coisa. Ele diz assim: olhe, se num lugar vocês não forem recebidos, se em algum lugar vos insultarem ou vos expulsarem, batam até a poeira das vossas sandálias. O que nosso Senhor estava dizendo? Que a gente deve insultar as pessoas? Olha, eu deixo até a poeira aí de vocês. Não é isso que nosso Senhor está ensinando. Ele está dizendo que ao passarmos em algum lugar, não devemos levar o que há de ruim naquele lugar. Não devemos levar em nosso coração nada do que nos fazem de mal, mas apenas o que nos fazem de bem. Quem guarda rancor, quem guarda ódio no coração, quem guarda sentimentos ruins, se torna um sepulcro, podre por dentro. Porque isso destrói a nossa vida interiormente. Então nosso Senhor diz: deixe tudo lá, não leve nada disso. Até o pó que se apegar às sandálias, deixe lá, não leve nada. E vá livre, vá embora. Carregue apenas a alegria que o Senhor deposita no seu coração. Às vezes a gente passa a vida inteira carregando uma mágoa que aconteceu sabe-se lá quando, e a gente passa a vida inteira com aquele sentimento ruim. E isso só faz mal a quem carrega. A outra pessoa foi viver a vida dela, está tranquila. Você que está aí se lamentando, murmurando, cultivando espinhos dentro do seu próprio coração. E ainda botando a culpa nos outros. A culpa é sua. A pessoa lhe ofereceu o veneno, você bebeu porque quis. Não beba o veneno do maligno, ainda que ele traga numa taça de ouro. Não beba. Devolva, como a oração de São Miguel Arcanjo. Devolva. É assim que a gente reza na oração de São Bento, né? Pedindo a São Miguel que nos liberte e que o demônio beba seu próprio veneno. Pois faça assim. Se alguém nos faz mal, deixe esse mal com a pessoa, não leve consigo. Mas aí não, a gente fica falando, reclamando, contando para todo mundo, né? E vai cultivando no coração aquele mal.
Isso não nos ajuda. Isso apenas pesa no nosso coração. Isso apenas destrói a nossa vida. Todas essas coisas Maria aprendeu. Como foi que Nossa Senhora aprendeu? Em silêncio, escutando e meditando em seu coração. Como é difícil fazer silêncio. E eu não estou falando do silêncio da boca, né? Estou falando do silêncio interior. Para escutar a Deus. Para ouvir a vontade de Deus. Nossa Senhora entregou-se completamente à vontade do Senhor. E nós? Será que nós nos entregamos completamente à vontade de Deus? A gente diz assim, seja feita a vontade de Deus. Aí a gente diz, Nosso Senhor faz isso assim, desse jeito, né? Do jeito que a gente quer. A gente faz os projetos da gente e manda Deus assinar embaixo para dizer que era dele. Mas são nossos. E os nossos projetos são falhos. Os de Deus, sim, são plenos. E a gente precisa ter a coragem de se deixar guiar pela vontade do Senhor. Assim como fez a Santíssima Virgem Maria. Renunciou completamente a si mesma. Entregou-se inteiramente à vontade do Senhor. Viveu completamente para Ele. O mundo sente falta de homens e mulheres que sejam capazes de viver para Deus. De não se deixar contagiar pelo mal do mundo. E viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Ter a coragem de viver para Deus. Isso nos dá alegria. Nos dá suavidade, nos deixa tranquilos, porque a gente sabe que o Senhor tudo pode, que Ele tudo realiza. E se nós estivermos em suas mãos, não importa o que acontecer. Nós diremos como aquele peregrino do Salmo 23, que deve atravessar um vale tenebroso. O que ele diz? Eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Isso basta. Quando aparecer o vale tenebroso na sua vida, no seu caminho, lembre-se disso e diga ao Senhor, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Que assim seja. Amém.